Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carla Osório, sou da Livres Filmes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição de impacto do documentário. Bom, essa proposta é fazer uma aula virtual, né, sobre esse tema e hoje a gente vai poder entender melhor como se dá essa distribuição de impacto desse gênero de cinema tão importante como é o documentário. Próxima tela. Nós somos a Livres Filmes, né? A Livres Filmes é uma empresa que entra no mercado do audiovisual brasileiro em 2014, com a missão de atuar junto com o nicho da produção independente brasileira. Bom, além da distribuição, a Livres vem atuando no desenvolvimento de obras, desde a sua concepção, buscando fomentar obras audiovisuais brasileiras ou em coprodução com outros países, mas sempre voltada para o circuito de salas de cinema, VOD e TV. A campanha de impacto de lançamento também é uma das expertises da Livres. Assim, hoje a gente vai trabalhar esse tema através de 4 cases, né, de lançamento de documentários, realizado pela Livres entre os anos de 2015 e 2020. O primeiro case é o documentário Cidade de Deus, 10 anos depois. Esse é um documentário lançado em 2015 pela Livres Filmes, produzido pela Cavídeo e dirigido pelo Cavi Borges e o Luciano Vidigal. Vamos assistir um pouquinho do trailer para a gente relembrar esse filme? Tira uma foto nossa aí. Bora, Buscapé, tá esperando o quê, mulher? Já se passaram 10 anos, parceiro. O filme foi um boom, né? Ninguém esperava. Diretamente da favela do Rio de Janeiro para a França. O choque cultural é muito grande, velho. É muito grande, muito grande. Aquela hora do beijo e tal virou um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi o frame que foi pro pôster dos Estados Unidos. Mudou nada na minha vida, não tem peso nenhuma, sabe? Eu não mudo nem nada na minha finalização de contrato, de aumentar meu salário. O assédio sim rola no próprio show do trio. E também o fato de ter feito novela, de ter feito cinema. Acoplou tudo, né? Então a galera quer saber quem é, quer estar perto, quer pegar. Você talvez ser negro de comunidade e não ter um diploma, pô, isso te coloca no último da fila. Tem esse limite, né? Acho que tem que ter mais negro contando a história do negro. Sobe nós! MC! Vamos! Pra ouvir! Negro! Essa é pra vocês! Negro no Brasil? Que evolução? Nada. Evoluímos nada. Rubens Sabino da Silva foi preso na sexta-feira, depois de roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus. Porra, Dadinho, como tu chega assim na minha boca, meu amigo? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Tinha medo do Leandro Firmino, que eles criaram tipo um medo pra mim ter dele, pra mim conseguir chorar, e daí que foi minha... Diz aí. Bora, meu. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Eu tenho uma coisa pra falar, né? Já fiz o filme Cidade de Deus. Eu gosto muito do pão com ovo, mas naquele momento eu tava sentindo o gostinho do caviar. É bom, né? Sempre rever. Bom, esse documentário, a gente atuou desde a concepção dele, né? Então, assim, como estamos falando de documentário de impacto, é importante a gente entender
como a gente trabalha essa coisa da criação e desde a criação até a comercialização do filme, né? Então, por exemplo, nesse documentário, uma vez a gente decidido a gente fazê-lo, eu escrevi o argumento, né? Então, assim, isso está muito refletido no trailer, né? Quem são esses atores? Como eles atuavam? Da onde eles vieram? Né? Assim, o filme Cidade de Deus, que é da onde o documentário é baseado, o filme de Fernando Meirelles e Katia Lund, trabalhou, para além dos atores profissionais, muito com não atores, né? São pessoas que fizeram seus testes e etc., vindas das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, e que galgaram um papel no filme, né? A maioria deles atores pretos, né? A gente fala muito que o Cidade de Deus empreteceu a tela do cinema brasileiro e do mundo, né? Porque foi um dos filmes brasileiros mais assistidos mundo afora. Então, esse documentário ele tinha uma pergunta de busca, né? Assim, o que aconteceu com os atores do filme Cidade de Deus 10 anos depois do sucesso mundial do filme? Essa era a base do nosso argumento, né? E toda essa base desse argumento está refletida no debate que o filme gerou junto ao público, junto à imprensa, junto aos formadores de opinião, e também em todos os materiais promocionais que nós criamos para o filme, né? Então a gente traz as respostas, o filme apresenta algumas respostas, né? Assim, e algumas perguntas, na verdade, como: a arte é capaz de mudar a vida de uma pessoa? Então a gente vai ver exemplos desde a Alice Braga, né? Que é uma atriz que atuou em Cidade de Deus, que deu destaque a ela a ir trabalhar em Hollywood, onde ela realizou grandes produções hollywoodianas com grandes atores, né, e está lá até hoje, graças a Deus, fazendo o seu trabalho, até atores que se destacaram no filme, como o Rubinho, e que no final das contas teve problemas com a polícia, e foi preso, morou na Cracolândia, enfim, sempre os jornais, né, assim, os telejornais voltam e dizem: ator do filme Cidade de Deus foi preso, ator do filme Cidade de Deus teve problemas com drogas, com a polícia, etc. Né? Então, assim, o filme traz essa reflexão sobre se a arte, se a produção cultural é capaz de mudar a vida de alguém. Né? Então, assim, essa era uma discussão de impacto que a gente queria trazer com o filme na sociedade, né? Junto à sociedade. Bom, o filme fez uma carreira brilhante de festivais, e isso é importante para que quando o filme chegue ao mercado, ele já chegue com um currículo, né, de festivais por onde ele percorreu. O filme está aí na tela, foi exibido em mais de 80 festivais no mundo inteiro e em 5 continentes. Essa é uma outra coisa que a gente destaca no trailer, né? Como é que a gente coloca a Láurea de 80 festivais de cinema, ou no cartaz, ou no trailer do filme? É impossível, né? São 80 Láureas. Então, a gente resolveu fazer essa escolha a partir de festivais que eram significativos nos seus continentes, né? Então, isso mostra que o filme teve uma carreira de festivais e que chancela, né, a qualidade da obra. Próximo slide. A campanha de impacto, né, do filme, o que a gente chama de campanha de impacto, né? Desculpa. A campanha de impacto do filme é como a gente vai levando o filme desde a sua criação até o seu encontro com o público de várias janelas, né? Então, assim,
a campanha de impacto do filme de Cidade de Deus incluiu também debates, né? Era importante entender o que os diretores pensavam, o que os produtores pensavam sobre o filme, e também a equipe, né? Porque boa parte da equipe desse filme também trabalhou no filme do Fernando Meirelles, né? Eram pessoas que passaram por treinamentos, de oficinas de formação, para ser fotógrafo, para ser montador e etc. Então, assim, esses debates são muito importantes com a equipe para, nessa época ainda, debates presenciais, né, em salas de cinema, em cineclubes, etc. E também convidar outros diretores de obras que dialogavam com o nosso tema para fazer esse debate. Então, assim, o Cacá Jaques foi convidado, o Silvio Tender, né, que é um diretor muito engajado, e o próprio Fernando Meirelles, né, porque o filme traz algumas polêmicas em torno da produção do filme original, da ficção do Fernando, né? Então, assim, eu lembro que um debate foi gerado a partir de uma crítica da Folha de São Paulo, que fala que o filme é ótimo, etc., mas o filme não escuta o Fernando Meirelles. E que isso seria importante, ouvir o diretor do filme original, né? Quando que o Fernando vem e diz, não, olha, se o filme, se o documentário que trata sobre o nosso filme me escutasse, ele seria um filme chapa branca. E essa não é a intenção do filme Cidade de Deus 10 anos depois, em refletir, né, qual foi o impacto da ficção na vida desses atores. Então, todos esses debates foram feitos e isso chamou muito a atenção do público. Vamos para o próximo. E aí, encerrada a carreira dos festivais, né, o filme foi para as salas de cinema, que aí a Livres entra de novo, né, comigo, que trabalhei desde o argumento do filme, a essa construção, né, de como o filme ia se inserir nas escolhas dos festivais, etc., e o próximo passo, que seria o lançamento em salas de cinema. Quando o filme entra nas salas, a gente tem que fazer uma campanha de sustentabilidade do filme nas salas, né? Porque, lembrando que o cinema brasileiro e o cinema de documentário, né, assim, a gente tinha uma máxima, ainda tem, né, de que, assim, quem vai pagar para ir para a sala de cinema para assistir um documentário? Sabe? Será que o documentário não é um gênero que deveria ser assistido na televisão e no VOD? E a gente falava, por que não? Né? Um documentário não pode ir para a sala de cinema e fazer uma carreira comercial interessante. E foi muito interessante, porque nós conseguimos ficar 18 semanas em cartaz com o filme, né? Então, assim, isso é muito para o cinema brasileiro. E no Brasil inteiro, né, em salas de cinema no Brasil inteiro. E aí vem um outro corre, né, que é o corre de fazer lançamentos, de levar atores para os lançamentos, né, porque por mais que a gente estava falando de documentário, a gente estava falando de um documentário que tratava, né, que trata da carreira de atores e atrizes. Então a gente teve um engajamento do Leandro Firmino, da Roberta Rodrigues, de todos os atores que ainda viviam no Brasil, né? Isso para ir pessoalmente aos debates e às pré-estreias e estreias nas salas de cinema. Também um engajamento via redes sociais, né? Onde a gente pediu que esses influenciadores, que são atores, né, como o Seu Jorge, por exemplo, nos ajudasse na campanha do filme nas redes, né? Então, assim, criamos uma página no Facebook, criamos no Instagram,
E até hoje, a página ainda, desde 2015, até hoje a página ainda tem comentários e tudo, né? Nós estamos aí com 17 mil seguidores. Além de tudo isso, era importante, quando o filme saísse das salas de cinema, que ele ainda cumprisse uma função social, que o filme fosse exibido nas comunidades, né, onde esses atores viveram a vida toda, e assim, a boa parte deles é de Cidade de Deus, e a outra parte é do Vidigal, no Rio de Janeiro. São duas comunidades importantes no Rio de Janeiro. E aí vem o papel dos cineclubes, né, que exibiu o filme não só nessas comunidades, mas também em praças públicas no Brasil inteiro, que é uma exibição do filme para quem não pode pagar a sala, para ir na sala de cinema, né? Então, essas exibições gratuitas foram uma terceira etapa super importante, assim, do impacto, da distribuição de impacto do filme, né? Nós fizemos mais de 100 cineclubes brasileiros. E hoje, o filme, que já é uma coprodução com o Canal Brasil, então ele já nasceu com esse licenciamento para TV a cabo. Ele foi licenciado pela Netflix e ele está passando pelo terceiro licenciamento da Netflix. Assim, é a terceira vez que a Netflix pede para relicenciar o filme. Isso mostra que o filme, e ele está licenciado para o mundo inteiro, né? Isso mostra que o filme ainda atrai a atenção de espectadores. Ele ainda está na Amazon, para alguns países, não para o Brasil, e no NetNow, porque é a plataforma ligada ao Canal Brasil. Próximo. Bom, vamos falar agora de um outro documentário, né? Que às vezes a gente tem documentários, né, assim, extremamente midiáticos, como Cidade de Deus, por exemplo, e outros documentários que são não tão midiáticos, mas extremamente importantes, né, que trazem debates e temas extremamente importantes. O Mestre e o Divino é um case de lançamento da Livres, de um filme de Pernambuco, lançado em 2016. Vamos assistir um pouquinho do trailer. Em Chavantina havia os primeiros contatos com Chavantes. É um padre que falava disto. Ele me chamou e disse: olha, aqui a carta dos superiores, você pode ir para o Brasil. Heider, você pode discutir ele como Chavante. E eu discuto assim, mestre, mano, ele é, filho do Chavante. Por isso que ele se chama assim, alguém que veio para se tornar índio. Índio branco. Índio branco. Eu era cacique autêntico do Chavante. E eles me aceitavam como cacique e me obedeciam a um cacique que eu era. Ele viu os meus filmes, que passava aqui nos sábados, domingos, a sala sempre toda lotada de Chavante. Ele gostava de assistir. E eu também, de repente, veio a ideia, mas por que só ele faz? Eu também quero fazer. E começou a fazer, né? Nunca tive essa ideia. Mas, de repente, a câmera caiu na minha mão, pum. Mas quando você começou a fazer o curso, o mestre ficou com ciúme quando você começou a fazer o curso? O mestre caiu. Caiu pra baixo. Ninguém ia, mano.
Estamos de volta. Bom, O Mestre e o Divino é um filme que eu gosto muito, mas nesse filme a gente atuou somente na distribuição comercial do filme, né? Então, assim, ele foi produzido pelo Vídeo nas Aldeias e depois a Livres foi convidada para fazer a distribuição comercial do filme. Ao contrário do Cidade de Deus 10 anos depois, que nós entramos desde o início, lembra? Desde a construção do argumento. Então, esse é um outro tipo de case de lançamento de impacto. O filme fez uma carreira curta, mas uma carreira significativa, né? O Vídeo nas Aldeias, que é a produtora desse filme, ela está situada em Olinda e ela tem como objetivo formar indígenas para a realização de obras audiovisuais. E eles têm vários realizadores ligados, é como se fosse um coletivo, né? E o realizador desse filme, que é o Thiago, o diretor, ele me relatou que ele tinha muita dificuldade de entrar no mercado, né? Assim, apesar de Pernambuco ser um celeiro, né, de produções importantes, filmes indicados a grandes festivais, como Cannes, por exemplo, e tal, o Thiago me relatou que ele tinha dificuldade de entrar nesse mercado, né? Assim, então, uma das estratégias que nós bolamos com a produtora, com a Vídeo nas Aldeias, foi realizar a pré-estreia desse filme em Pernambuco. Por que eu falo isso, né? Seria natural realizar a pré-estreia em Pernambuco, a pré-estreia nacional, né? A avant-première. Mas, assim, na verdade, quando a gente fala de mercado, a gente geralmente lança os filmes em São Paulo, né? Por um motivo muito simples. Porque toda a grande mídia está concentrada em São Paulo. Então, assim, é como se a gente pedisse a bênção para o mercado, para botar um filme no mercado, para os formadores de opinião pública, para botar o filme no mercado. Então, assim, Rio de Janeiro e São Paulo são as duas capitais por onde a gente inicia, geralmente, os lançamentos dos filmes. Mas, nesse caso, era importante para o filme, para os realizadores, para a produtora, fazer esse lançamento no estado deles. Então, a gente escolheu o Cine São Luís, que quem não conhece é um palácio, né? Assim, aqueles cines com arquitetura antiga, com uma tela gigante, com poltronas vermelhas, né? Com aquele glamour todo de uma arquitetura tradicional do Recife, né? Para fazer uma sessão de pré-estreia seguida de debate com os realizadores. Vamos para o próximo. Bom, a pré-estreia do Cine São Luís foi um sucesso, os realizadores ficaram muito felizes, e etc. E o nosso próximo passo era chegar a São Paulo, né? Como chegar em São Paulo? Com um documentário realizado em Pernambuco, por uma galera que pensa na inclusão do audiovisual para as comunidades indígenas, né? Esse filme foi rodado no Mato Grosso, numa tribo Chavante, né? E o filme traz uma história muito interessante, que é um missionário alemão que vai atuar como missionário nessa tribo Chavante e se apaixona, né, pela cultura indígena e quer virar índio, né? Então, ele realiza muitas filmagens, né, dessa tribo, e o Divino, né, que é um índio Chavante, que conhece esse que ele chama de mestre, né, esse indigenista alemão, e aprende com ele, né, a filmar, a fazer filmes, né. E um terceiro cineasta entra, que é o Thiago, que é o realizador do filme, que conta a história do mestre e o divino,
que vai contar essa história, né, entre esse alemão, o índio, os dois apaixonados pelo cinema, e ainda essa paixão desse alemão pela cultura indígena, onde ele se descobre, né, assim, um outro corpo para ele, né, onde ele quer se tornar um índio. E aí o Thiago vem e conta essa história, então a gente fala que é um filme sobre 3 cineastas, 3 realizadores, né. Então, quando a gente chega em São Paulo, com esse filme que traz essa história, a gente precisava chamar a atenção né, daquela cidade gigante de arranha-céus, né, assim, qual seria a estratégia, né, para fazer um lançamento de impacto? A nossa estratégia foi realizar uma pré-estreia com debate em São Paulo, na sede do Outras Palavras, né? Para quem não conhece, o Outras Palavras é um jornal que é uma certa dissidência do Le Monde Diplomatique no Brasil, e para isso a gente convidou pessoas, formadores de opinião, que trabalham não só com a questão indigenista, como também com a questão da terra, né? Então, foi o Thiago Campos Torres, que é o diretor do filme, o Vincent Carrelli, que é o diretor do Vídeo das Aldeias, né? Que tem um super trabalho, super respeitado, com vários longas-metragens e etc. A Silvia Caiube Novaes, que é da USP, o Alceu Castilho, que é de um grupo chamado De Olho nos Ruralistas, ou seja, a gente ali tinha uma amálgama de debatedores e de formadores de opinião para debater todos os vieses que o filme traz. E esse trabalho foi feito por uma galera que é uma parceria que a gente fez entre a Livres e uma galera chamada Taturana Mobilização Social. Eles só trabalham com esse tipo de lançamento, assim, né? Uma super expertise, que é colocar o filme em debate e chamar os atores sociais, pode ser da academia, pode ser dos movimentos sociais, que o filme traz, né? Ou seja, eles envolvem os formadores de opinião para o debate do filme. Show, o trabalho da Taturana Mob. Enfim, depois disso, o filme fez a carreira dele nas salas de cinema, né? E logo, na sequência, ele foi licenciado pelo Canal Brasil. E muito interessante, o filme foi licenciado por uma plataforma de VOD nos Estados Unidos, chamado Alexander Street Press, que é uma plataforma voltada para estudos das ciências sociais. Então, o filme teve uma super carreira dentro dessa plataforma, ainda tá rolando, né? Onde pessoas interessadas nesse tema na academia podem acessar através dessa plataforma em todos os Estados Unidos. É isso, vamos para o próximo. O próximo case é Sinais de Cinza, a peleja de Eunei São Paulo contra o Dragão da Maldade. Esse é um filme que eu gosto muito, de um cineasta que eu gosto muito, e assim, eu falo que quando os filmes chegam em 2017, né, o case de lançamento de um filme da Bahia de 2017, eles começam a ganhar esses nomes gigantes, né? Problema para quem coloca aquelas letrinhas do lado de fora nas salas de cinema, assim. 2 linhas de título. Vamos rodar o trailer para a gente conhecer um pouquinho mais da obra do Henrique Dantas. Eu participei do
primeiro sequestro de avião. Esse daí foi em 8 de outubro de 1969. E aí eles fazem um sequestro e assumem o sequestro com o nome de MR8. Eles rebatizam a dissidência, volta, passa a ser MR8 e a polícia fica louca. A cópia que foi no avião sequestrado para Cuba foi uma cópia exibida no cineclube, que ficou no cineclube, e então um cineclubista levou, integrado ao grupo de sequestradores, mas não porque o Oney tivesse dito, vamos levar essa cópia para Cuba. Mas ele acabou cúmplice. O filme ficou cúmplice, ele, como era o dono do filme, o mentor do filme, evidentemente pagou a paternidade. Muita gente conta que o filme foi levado para Cuba, não foi não. A aeronáutica pegou o filme dentro do apartamento do rapaz. Eu não sei de nada! Pare de gritar, cara, eu quero dormir! Eu não sei de nada! Eu quero sair daqui! Eu quero sair, eu não sei nada! Não existiu filme. Nunca existiu filme nenhum. Se foi envenenado, se foi só um resultado orgânico, psicológico, mas todo mundo tinha essa absoluta certeza que ali estava uma pessoa assassinada pela ditadura. 14 filmes o Oney fez? Que milagre, né? Oney é um mártir do cinema brasileiro. Ele é um cineasta que tem uma história raríssima no cinema, porque ele morreu por causa de um de seus filmes. A primeira vez que eu fui no Festival de Cannes na minha vida, eu tive a sorte de me encontrar com Orson Welles. Aí ele disse, brasileiro? Sim. Como está o Oney São Paulo? Estamos de volta. Bom, como eu disse, eu gosto muito desse documentário, né? Ele é do diretor baiano Henrique Dantas. O cara fez também o... como é o nome daquele filme? Daqui a pouco bem. Mas, enfim, esse filme trata da trajetória do único cineasta brasileiro que teve a sua vida ceifada pela ditadura. O filme tem uma linguagem extremamente experimental, né? E contou com pouquíssimos recursos para distribuição. A gente ganhou um prêmio da SPCine, o que foi bem interessante, né? Porque é um filme da Bahia que contou com um recurso da SPCine para ser lançado. Isso tudo por conta da importância do nome de Oney São Paulo, né? Oney é um cineasta também baiano, né, que foi altamente perseguido pela ditadura por causa do filme dele chamado Sinais de Cinza. E a gente traz, esse filme traz depoimentos, né, de todo um grupo de cineastas contemporâneos ao Oney, né? Então, assim, a Bahia se destaca muito por conta de Glauber Rocha, né? Mas a gente tem um cineasta na Bahia de grande peso, né? Assim, tem uma frase ali no final do trailer que fala que o Orson Welles pergunta como está o Oney São Paulo, né? Que foi um cineasta que impactou a história do cinema brasileiro e que foi esquecido, né? Então, assim, esse filme tinha como missão, essa distribuição tinha como missão trazer à tona o nome de Oney São Paulo de volta para a cinematografia brasileira, para o público da cinematografia brasileira. Bom, nós fizemos uma distribuição pequena, como eu disse, né? A gente tinha muito pouco recurso e, Carlos, o que significa ter pouco recurso para distribuição, né? Porque
distribuir o filme é muito caro, né? A gente não consegue colocar um filme em 20 capitais se a gente não conseguir avisar o público que o filme está em 20 capitais, né? Não é só... Antigamente se contava muito só com o número de cópias, hoje as cópias são digitais, então é mais fácil os filmes chegarem, etc. Mas tem um custo muito alto de publicidade, né? De cartaz, de tráfego, de cópias, de tráfego de material, né? Então, assim, também não dá para jogar o filme lá, né? Então, assim, nós não estamos falando de um filme da Marvel, por exemplo, que você já sabe que ele vai ser lançado 3 meses antes, né? Assim, a publicidade do filme hollywoodiano, por exemplo, ele 3 meses antes você já sabe que ele vai ser lançado. E você já fica ali ansioso para assistir ao filme, né? A nossa indústria ainda não tem essa potência. Nem para os filmes de comédia, sabe? A gente sabe que muitos filmes de comédia, por exemplo, fracassaram nas suas bilheterias de sala de cinema. A gente está falando de bilheteria de sala de cinema, né? Falando de cases que já aconteceu. Tudo isso está mudando muito, né? Com a pandemia e com a chegada forte do VOD. Mas, ainda assim, e esse é um tema para a próxima aula, a gente precisa da mesma estratégia, né? O mesmo volume de dinheiro, mesmo engajamento para lançar na sala de cinema, a gente precisa fazer também no VOD, né? Isso não muda. Ou seja, não dá só para fazer um filme, fazer um cartaz, um trailer e dizer, vamos lá. Até mesmo porque a gente está lidando com uma cadeia, né? Então, assim, o exibidor precisa receber, pagar a conta de luz dele, né? O distribuidor precisa receber pelo trabalho dele, da equipe dele, o produtor, né, que investiu 5 anos da vida dele, seja lá quanto tempo for, precisa também receber pelo licenciamento e pela comercialização da obra. Então, o que é mais importante nessa junção, né? A parte mais importante é o público. E como comunicar ao público que nós estamos lançando um filme da Bahia, um documentário sobre um cineasta que foi assassinado pela ditadura, e que isso vai chegar na sala de cinema e depois na TV e no VOD, e que esse filme é importante para ele assistir, né? Então, nós fizemos uma estratégia de debates que foi muito interessante, né? Nós fizemos o Centro Cultural São Paulo, um debate com o Henrique Dantas, né? E a gente começa a engajar o público, né? Por que os debates são importantes? Assessoria de imprensa, assessoria de redes, etc., né? Porque todas as vezes que a gente atinge o nosso público-alvo, o cara que realmente se interessa por aquele tema que o filme traz, etc., ele se torna um aliado do filme, né? Então, assim, às vezes é um intelectual. Então, esse intelectual, ele fala para pessoas. Às vezes é alguém, um influenciador, né, da música, seja lá o que for, ou do próprio cinema, ou um crítico. Então, todas as vezes que o filme ganha adesões desse grupo de influenciadores, né, que a gente chamava antigamente de formador de opinião, é importante para o filme. E nesse caso, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, como eu já disse no filme anterior, né, São Paulo e Rio de Janeiro como lugares estratégicos para o lançamento para o mercado, e Salvador, por ser a terra de Oney e por ser a terra de Henrique, nós fizemos debates com salas cheias, lotadas, de pessoas, de formadores de opinião e de pessoas interessadas na obra, né? Então, assim, isso é sempre um ponto de partida
importante para o documentário de impacto. O filme foi licenciado para a TV aberta, nesse caso, e isso é maravilhoso, né, para a TV Brasil, e ele está em negociação com TV a cabo VOD. Vamos para o próximo. No nosso próximo exemplo é um filme, eu queria muito falar de um filme que foi lançado na pandemia, né? E esse filme, O Sem Descanso, do diretor Bernard Atal, foi lançado em novembro do ano passado, de 2020, nas salas de cinema. Vamos ver o trailer. Giovanni nasceu em Feira de Santana, 16 de setembro de 91. Foi criado aqui em Salvador, no bairro da Santa Mônica. Jamile esqueceu de casa às 4h pouca. Horas depois, a vizinha dela falou que passou no ônibus e viu ele sendo abordado. Jamile, eu vi a polícia abordando o Giovanni, e aí, cadê ele? Eu falei, como? Pera aí, que eu vou ligar pra ele. Nada de Giovanni. Nunca tinha visto um vídeo em que uma pessoa era abordada daquele jeito e ela some, desaparece. Nós não sabíamos se estava morto ou vivo, né? Mas que aparecesse vivo ou morto. Perdi a esperança no início logo, porque aqui já sabe como é que é, né? Tiraram a vida dele por um motivo que ninguém sabe. Será que ele estava sendo perseguido, inclusive, né? Será que os policiais estavam à procura dele? É vagabundo. Alguma coisa tinha. Sabe as consequências disso? Ele disse que não tinha problema. Então eu vou publicar. What's happened in the United States is the police have taken upon themselves a punitive role that our government does not provide them. I'm out in the streets, I'm thinking about my sons because they're now 29 years old and 36 years old. I worry that the police will kill them. Por isso, se você for botar na cabeça, você perde a noção do mundo. Eu não queria levar essa dor que muitas mães têm. Estamos de volta. O filme Sem Descanso, o documentário Sem Descanso, né, ele já, por conta da produção dele ser recente, ele já foi todo pensado para ser lançado como um documentário de impacto, né? Então, o primeiro passo foi, ele foi um dos selecionados para o Lab de Impacto do Good Pitch Brasil, né? Isso é incrível, porque foram o Good Pitch Brasil, o Good Pitch faz parte da Doc Society, e a Doc Society é uma organização internacional que reúne países e documentaristas do mundo inteiro e que aposta na produção de documentários de impacto. São documentários que podem fazer diferença no mundo, pode mudar o seu ponto de vista de pensar, né? Pode fazer uma revolução local, sabe? Sobre temas que afetam duramente as sociedades. Né? Então, assim, cineastas da Índia, do Irã, cineastas do mundo inteiro fazem parte dessa organização. E quando aconteceu o primeiro Good Pitch Brasil, esse filme, O Sem Descanso, foi um dos selecionados. E o diretor, o Bernard Atal, convidou a Livres, como a gente iria fazer a distribuição comercial do filme, para participar desse seminário, que foi uma experiência muito interessante, né? Então, assim, quais são os temas principais que esse documentário aborda, né? Então, é um documentário que fala sobre violência policial nas periferias, né, que afeta principalmente os jovens negros. Então, a gente tem os dados oficiais do mapa da violência no Brasil, da ONU e etc. Então, era uma série de dados que a gente poderia trabalhar na divulgação do filme. Né? E uma outra questão importante
é que o filme traça um paralelo entre essa violência policial no Brasil e o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Então, assim, o filme traz a morte de Michael Brown, que starta, né, que dá o início a esse movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Bom, então, a gente tinha agendado o lançamento desse filme para abril de 2020, e aí vem a pandemia. E as salas de cinema fecham, né? Simplesmente fecham. E aí você pode me perguntar, mas Carla, então por que vocês não partiram direto para o VOD ou para a televisão, né, para o lançamento desse filme? O diretor queria fazer um lançamento em salas de cinema, isso é importante para ele, né? Ele é francês, ele mora no Brasil há muito tempo, na Bahia, ele fez esse filme, ele foi aos Estados Unidos, e ele queria muito que o filme passasse nas salas de cinema, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e na França. O filme fez uma carreira importante de festivais, importante destacar, porque esse tema estava muito insurgente, né? Assim, o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos estava tomando todo o noticiário local no Brasil, o noticiário nacional no Brasil e o noticiário internacional. Então, assim, nós aguardamos o melhor momento para fazer o lançamento do filme nas salas, né? Isso era uma coisa que não dependia da gente, a gente esperou que as salas reabrissem, mas nós ficamos de abril até novembro fazendo uma campanha de impacto para o filme, né? Buscando engajamento de influenciadores e de pessoas que foram vítimas, né, da violência policial, de todo o movimento que existe como o das Mães de Maio, e nós ficamos alimentando as redes sociais, né, também com o trailer do filme, com essas informações. Então nós ficamos de abril até novembro falando do filme. Próximo slide. Enfim, nessa campanha de engajamento, a gente organizou uma agenda de gravações com depoimentos do diretor do filme, dos formadores de opinião, dos militantes do tema e dos influenciadores. Vamos assistir agora um depoimento do Wagner Moura. A questão da violência policial contra homens e mulheres negras e pessoas que vivem na periferia é um problema muito sério, muito grave, com o qual o Brasil convive já há muitos anos, e é inadmissível que convivamos por tanto tempo com esse problema e que sejamos insensíveis a esse problema, que essa questão não seja a pauta principal de discussão em campanhas eleitorais, ou na mídia, nas mídias sociais. O movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos trouxe esse assunto para as primeiras páginas dos jornais, e é fundamental que nós no Brasil, que convivemos com esse tipo de violência há tantos anos, possamos discutir esse assunto e promover, a partir dessa discussão, alguma mudança. Esse filme é um filme importante porque ele traz essa discussão de forma responsável, contundente, forte, responsável, e, sobretudo, ele é um exercício de empatia. O filme me colocou muitas vezes no lugar daquele pai ali na Bahia, em busca do paradeiro do seu filho que foi levado pela polícia de Salvador. Então, Sem Descanso é um filme importante que traz essa discussão. É importante que o cinema proponha narrativas que estejam alinhadas com o momento que a gente vive. É um filme pedagógico e eu recomendo. Bom, e aí, estou destacando aqui, bom, enfim, é difícil passar por um depoimento desse do Wagner, né, e sair ilesa, mas, enfim, isso tudo foi divulgado nas nossas redes sociais, a gente nas redes sociais do filme, mas nas redes sociais da Livres, né? Um outro que
foi bem importante também foi da Débora, que é líder da Mães de Maio, e são pessoas que aproveitaram, né, assim, no caso da Débora, por exemplo, o lançamento do filme para colocar a agenda, né, das pessoas que perderam seus entes para a violência policial. O papel da assessoria de imprensa também foi super importante, lembrando que uma estratégia que geralmente a gente usava, né, que é fazer a cabine do filme, né? O que é a cabine do filme? A cabine é quando você convida os críticos e faz uma sessão prévia, antes do filme estrear nas salas de cinema. Geralmente a gente faz 2 ou 3 cabines, né? Em Rio de Janeiro, São Paulo, nesse caso seria Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E a gente perdeu isso, porque quem iria para a sala para fazer uma cabine, né? Então, a assessoria de imprensa teve que trabalhar com o link dos filmes para os jornalistas, etc. E isso rendeu algumas conquistas na mídia especializada, que é a nossa próxima slide. O filme ganhou destaque na primeira página da Folha de São Paulo, e, enfim, Rio Show e etc. Bom, pode passar. As salas de cinema, num dado momento, abriram e fecharam, né? Então, nesse período, a gente entrou em cartaz em 10 cidades, fizemos 3 semanas de exibição do filme nas salas, né? Tivemos um público baixo, até mesmo porque as salas tinham limitação de público, né, de ocupação. E o filme, logo na sequência, estreou no VOD, no iPlay Now, Vivo Play, ainda está lá disponível para quem quiser assistir. E dia 20 de abril agora ele estreou no Canal Brasil, na TV a cabo. Bom, por hoje é só. Nossa próxima aula, não percam, é sobre design de público. E essa coisa do design de público, ela é bem importante quando a gente pensa em lançamentos de filmes, né? A gente hoje falou sobre 5 documentários, 5 cases diferentes, de filmes que foram lançados em situações diferentes, para janelas diferentes, o que necessita de uma estratégia diferente para cada lançamento. Esse trabalho, né, que é um trabalho artesanal mesmo, de desenhar, né, cada lançamento, uma expertise que a gente tem na Livres, né, ou seja, os filmes não são lançados como pacotes, né, assim, pacotes por valor, por gênero, seja lá o que for, a gente se debruça, né, sobre cada lançamento, com cada produtor, com cada diretor, para pensar o melhor filme, o melhor caminho que o filme pode fazer para encontrar o seu público. Muito obrigada e até a próxima.